Arro pessoal, começando mais uma live, dessa vez para falarmos sobre o eclipse. Enquanto o Instagram vai avisando a galera, eu estou começando um minutinho mais cedo, eu falei que ia começar 10 horas, então eu vou sentindo aqui o aroma do peppermint com frankincense e ouvindo um pouquinho do meu sonzinho aí da Lorena McKinney. Som místico, som mágico para preparar aí essa temporada de eclipses. Mas beleza, vamos lá, deu 10 horas. Vou começar aqui a nossa reflexão para esse eclipse, que na verdade assim, né, eu vou falar sobre o eclipse da semana que vem, mas é claro que a gente já reflete para os próximos eclipses, inclusive 2025. Bom dia, Poliana, seja bem-vinda. Por quê? Porque obviamente eu já fui, como bom aquariano, olhar lá para frente, olhar lá para 2025, quais serão os próximos eclipses. Então, o que vai ser trabalhado na semana que vem, na verdade, o que já está sendo trabalhado, vai continuar sendo trabalhado para o próximo ano. Né? Então não é só semana que vem, não é só agora. A gente vai, eu fiz aqui 2 folhas de anotações, né, para a gente poder conversar sobre os eclipses. Então a gente vai ver que eclipses eles trazem mudanças importantes e eles vão estar acontecendo, né, pelo menos no meu caso está assim, e no caso de muitos de vocês pode estar assim também, né, pegando a mesma casa de agora até o ano que vem. Ou seja, 1 ou 2 áreas da vida que vão ser muito transformadas, muito mexidas para os próximos anos. Quem estiver aqui vai dando um bom dia, manda os coraçõezinhos e também clica aqui nesse aviãozinho, manda para alguma pessoa que você acha que gosta desse tema para falar dos eclipses. Essa live foi solicitada, foi pedida, inclusive eu falei, beleza, vamos fazer uma live. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo, porque realmente tem bastante coisa para conversar, inclusive nessa live, né, por ser inclusive um eclipse, eu quero, você que tem o seu mapa, eu espero que você tenha, falar dos eixos, né? Então, se você souber aonde vai cair o eclipse, eu vou falar aqui os principais assuntos dos eixos, né, que vão ser tocados pelo eclipse. Então vamos lá, pessoal, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Tomar um golinho de água, pingar mais uma gotinha do frankincense aqui para poder energizar, para trazer espiritualidade. Aliás, esse é um óleo essencial que pode ser muito recomendado para esse momento. A Poliana ainda não sabe, como não? Você, como tem um mapa parecido comigo, com o meu, né? Vai acontecer na mesma casa. Eu vou ver rapidinho aqui o seu mapa, porque você está ao vivo aqui comigo, né? Então, e eu tenho o seu mapa porque eu já te atendi. Então vamos lá, só para você já saber. Né? Exatamente, esse eclipse, o de semana que vem, ele cai no seu ascendente. Ele cai no seu ascendente, né? Então, assim, ele cai um pouquinho afastado do ascendente, mas ele cai ali na casa 1 e ele toca mais ou menos aqui o Marte e o Júpiter. E olha que interessante, né? Para o ano que vem, a gente vai ter eclipse acontecendo em cima do seu Júpiter. Bom dia, Leia, seja bem-vinda. Gêmeos com ascendente em Leão. Inclusive, a gente quer falar nessa live que nem todo mundo vai sentir o eclipse da mesma forma. Algumas pessoas vão sentir mais, outras menos, dependendo do seu mapa, né? Então, da Poliana vai cair na casa 1, que é sim um ponto muito importante. Então, fica de olho aí. No meu caso, já está mexendo, né? Eu estou com a cara do eclipse porque eu estou acordando todas as noites, 2 horas da manhã. É a hora que eu estou acordando, mas beleza, vou, medito. Se isso é bom ou ruim, não tem bom ou ruim, eu sempre falo aqui, mas é uma energia a ser utilizada. Né? E no ascendente é uma energia bem importante. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para o mapa do eclipse, que eu quero ficar olhando para ele, que acontece na semana que vem. O resumo astrológico da semana que vem já vai ser de eclipse. Bom, esse eclipse ele vem, né, de uma lua nova em Virgem, que aconteceu no grau 11, e vai culminar nessa lua cheia no signo de Peixes, que será o eclipse. No Flávio vai ser na casa 6 e 12, e vai tocar o Plutão natal, 24 graus de Virgem, olha só. Então vai tocar por oposição, né? Bem interessante. No caso, a lua e o sol vai estar iluminando ali. Vamos lá. O eclipse ele vai acontecer exatamente para aqui para o Brasil, né? No dia 17, às 23 horas e 34 minutos. Ele pode até ser visível, mas já adianto que não vai ser aquele eclipse muito forte, não vai ser um eclipse total da Lua. Por quê? A cabeça do dragão, os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, eles que determinam os eclipses. E a cabeça do dragão está em Áries, ela está no grau 6 de Áries. E o eclipse vai acontecer no 25 de Peixes. Então, vai ser uma pequena cobertura da Lua, né? Vai ser parcial. Mas já traz o simbolismo de eclipse sim. Inclusive já traz a mudança, a inauguração da mudança
do eixo cabeça e cauda do dragão, que vão sair de Áries e Libra e vão para Peixes e Virgem. E aí, no meu caso, novamente, como eu olho para frente, como bom aquariano, né, eu já sei também que ali para 2026 o eixo vai para Aquário e Leão, ou seja, agora pega meu ascendente, em 2026 pega meu Sol. Salve-se quem puder, né? Então, a gente vai ter esse eclipse acontecendo, vai ser no dia 17, bem à noite. Eu quero estar dormindo, né? Mas quem estiver acordado, de repente olha para o céu, você pode ver a Lua ali um pouquinho mexida, né? A cor da Lua um pouco mexida por conta do eclipse, mas novamente não vai ser aquela coisa muito forte, porque não é um alinhamento tão exato. Bom, o que são os eclipses? Basicamente, os eclipses eles podem ser considerados lunações turbinadas. Né? O que é uma lunação? Lunação é a lua nova e a lua cheia. A gente está falando da dança dos luminares, dos principais astros que a gente vê no mapa astral. Então, também, se você olhar o mapa astral, a gente tem Sol e Lua e todos os outros planetas. Sol e Lua têm um destaque muito grande, assim como o ascendente, que representa a Terra. Né? O ascendente representa a gente aqui na Terra. Então, todo mês a gente tem o casamento alquímico, o encontro de Sol e Lua, que você vai ficar balançando na mesma mesa, o encontro de Sol e Lua, e depois a gente tem a culminação desse evento de dança de Sol e Lua, que é a Lua cheia, onde é a oposição de Sol e Lua. Então isso acontece todo mês. Todo mês eu venho aqui e falo, teremos uma Lua nova em tal signo, teremos uma Lua cheia em tal signo. Quando essas lunações, quando esses eventos caem perto, próximo dos nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, se formam os eclipses. E os nodos lunares, eles já têm esse viés kármico, eles já têm essa questão aí de missão de vida, uma importância muito grande, né? Por isso que quando temos uma lua nova, que é um eclipse solar, e quando tem uma lua cheia, que é um eclipse lunar, a gente tem essas lunações turbinadas, né? O que dizer dois decanatos, segundo decanato, isso aí são os decanatos dos signos, né? Eles são divididos em 3 partes e tem aí a primeiro, segundo e terceiro decanato. Isso eu falo no curso de astrologia. Quem quiser aprender, vem para o curso. Inclusive, hoje à noite tem aula. A gente vai falar sobre os elementos. Eu estou preparando aqui a aula para a gente falar dos elementos, das qualidades. Mas aqui, então, um eclipse é uma lunação turbinada. Os eclipses, antigamente, né, eles eram temidos, muito temidos. Então, ainda hoje, se você pegar quem segue tradições um pouco mais antigas, vão falar que o eclipse é uma coisa perigosa, uma coisa complicada, não olhe para os eclipses e assim por diante. Hoje a gente tem uma visão um pouco diferente, mas o fato é que sim, os eclipses eles mexem bastante com a gente. Eu até separei aqui várias coisas para a gente ir conversando sobre o efeito dos eclipses. Então já falamos que é uma lunação turbinada, nesse caso é uma lua cheia turbinada. Então, a lua cheia naturalmente já mexe com as nossas emoções. Nossas emoções ficam mais mexidas ali, ficam mais sensíveis, coisas vêm à tona, aquilo que estava de repente ali embaixo da superfície sobe, vem à tona. E o eclipse ele potencializa isso, ele multiplica a força disso. E nesse caso, a gente vai ter aí um eclipse, uma lua cheia super emocional. Por quê? Porque acontece no signo de Peixes, que é um signo do elemento água, que fala das emoções, e ainda acontece em conjunção com Netuno, que traz aí emoções a um tsunami, né? É o fundo do oceano. Então, realmente, esse eclipse ele pode trazer coisas que estão ali nas profundezas do nosso inconsciente à tona, para a gente trabalhar. Aí todo mundo pode perguntar, isso é bom ou ruim? Depende do que você fizer com isso, porque, de fato, o eclipse ele vai trazer aquilo que já está em potencial, né? Então, temos uma lua cheia turbinada por um eclipse. Os eclipses, no geral, eles trazem grandes eventos e grandes mudanças na nossa vida, né? Então, quando se estudava astrologia lá atrás, envolvendo reinos, envolvendo aí a parte mais mundial, na parte política, geralmente falava sobre mudança de reis, né, morte de reis, queda de reis, guerras e coisas do tipo. E no caso da nossa vida pessoal, né, a gente olhando ali no nosso mapa, tende a trazer grandes eventos, grandes mudanças para a nossa vida. Mas, novamente, não para todo mundo, né? Porque não é. Todo ano a gente tem eclipse, tá? Então eclipse não é uma coisa que é ultra raro. A gente tem todo ano, geralmente, 4 eclipses, 2 solares e 2 lunares, eles acontecem em sequência, então acontece todo ano. Agora, não é todo ano que todo mundo tem grandes mudanças na vida. O que você tem que saber? Se o seu mapa ele está sendo tocado pelos eclipses. Por isso que é importante você conhecer o seu mapa, conhecer os graus, e aí você vai entender, bom, o meu mapa está sendo. O meu está, né? Porque o eclipse está caindo bem em cima do ascendente, então traz uma força muito grande. Então os eclipses eles tendem a trazer
grandes eventos e grandes mudanças. A gente fala que algo acaba e algo começa, né? Então, geralmente o eclipse lunar, porque o eclipse lunar ele fala de a colheita, ele fala da culminação, né, de um ciclo, pode falar sobre algo que acaba, né? E o eclipse solar, que é a junção de Sol e Lua, que é aquele simbolismo da semente, a gente pode falar que é algo que inicia. E é interessante porque isso está tudo ligado, né? Porque quando algo acaba, abre espaço para o novo iniciar. Inclusive, nesse caso, né, vai acontecer justamente isso. Acontece primeiro lunar, ou seja, faz uma limpeza, algo acaba para se plantar novas sementes no eclipse solar. Ele vai cair, esse de agora, né, esse da semana que vem, ele cai no grau 25 de peixes, 25 e 40 minutos. Então é ali, o que você tiver próximo desse grau 25 de peixes, ou virgem, né, vai ser tocado pelo eclipse. E também, se você tiver alguma coisa perto do grau 25 de Áries e de Sagitário e Gêmeos por quadratura. Né? Bom, algo acaba, algo começa, como é que você vai saber o que, que é? Tem que olhar no seu mapa qual que é a área da vida. Que planeta que pode estar sendo tocado? O simbolismo daquele planeta vai mostrar uma transformação. Aquela área da vida recebe aquela influência. E os eclipses, eles costumam trazer eventos inesperados. Então eles têm uma energia um pouco uraniana, né? Aquilo que vem como surpresa, aquilo que é inesperado, aquilo que estava oculto e de repente vem à tona. E a pessoa se surpreende, mas aquilo já estava ali. Né? Então acontece às vezes de a pessoa descobrir coisas, né? Às vezes coisas que estavam ocultas, elas vêm à tona e a pessoa fica sabendo. Quando a gente fala do simbolismo de doenças, né? Às vezes tem uma doença que estava ali, meio que no inconsciente da pessoa, ela vem à tona, ela se manifesta, ela se corporifica ali, né? Somatiza. Então, são eventos inesperados, inclusive para quem acompanha meus stories, né? Tomara que você acompanhe. Eu fiz, antes de ontem, acho, ou antes de ontem, não lembro, eu fiz uma reflexão bem interessante do livro Torne-se Quem Você É, do Osho, que fala da sabedoria de Zaratustra, como lidar com Urano, como lidar com eventos inesperados. Aí você vai falar, pô, eu não vi. Então acompanha meus stories, porque esse você perdeu, mas os próximos você pode acompanhar. São reflexões bem interessantes. Então, o eclipse pode trazer eventos inesperados, pode acontecer alguma coisa que, enfim, não estava no radar. O que a gente tem que ter flexibilidade, né? Então, assim, flexibilidade para lidar com o que vier. Não adianta brigar, não adianta querer, porque aí a nossa atitude vai justamente contra, né, o universo. Então a gente tem que ter flexibilidade. É um momento que não seria ali muito recomendado tomar decisões permanentes, do tipo uma decisão drástica, uma decisão muito importante, porque o eclipse, ele, novamente, ele vai estar mexendo com o nosso emocional. Então, alguma decisão que você possa tomar nesse período próximo do eclipse, depois você pode se arrepender. Por quê? Porque o emocional está ali mexido, está intensificado, e aí de repente você não tem clareza, toma uma decisão ali e lá na frente você fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Então uma boa dica também é, procura nesse período ficar mais tranquila, mais tranquilo. Se tiver alguma coisa muito importante, se puder, deixa para um pouquinho mais para frente, para você poder sair pelo menos do momento ali do eclipse, para não tomar uma decisão no auge da emoção, com uma emoção um pouco distorcida ou coisa do tipo. Né? Os eclipses, eles também trazem uma certa aceleração, né? Porque alguma coisa que estava meio emperrada, alguma coisa que estava ali e não estava fluindo e não estava caminhando, de repente vem e acelera e vem à tona. Então, inclusive, um evento drástico, um evento de surpresa, né, pode vir à tona e acelerar alguma coisa. Né? Então, é um momento que, de repente, pode ser interessante. Novamente, os eclipses eles não são somente ruins. Né? Aliás, não dá para dizer o que é bom ou ruim, porque às vezes você acha que uma coisa é ruim, mas ela, dentro do total da sua vida, ela foi super importante para a sua evolução. Mas o fato é que, às vezes, o eclipse ele traz um evento que pode ser super incômodo, mas que ele acelera um processo evolutivo, ele acelera algo que já estava ali para acontecer, mas estava meio que cozinhando ali, não ia, e aí o eclipse vem e fala, vamos embora, né, faça acontecer. Para trocar de casa serve para esse período? Então, novamente, se é uma coisa que já está certa, que você já falou, minha casa é essa, já está tudo decidido, beleza, né, vai seguir o fluxo. Mas se é uma coisa que você vai tomar a decisão agora, eu acho melhor não, apesar que no seu caso, né, ele não está caindo na casa 4, né? Se tivesse caindo na casa 4, geralmente mexe na questão de lá. No seu caso, está caindo em cima do seu eu, né? Da forma como você vai para o mundo, corpo, saúde. Então é o que vai ser mais afetado no seu caso ali, né? No nosso caso, é o eixo do relacionamento. Casa 1 e casa 7 que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou entrar e falar sobre as casas, né? Todas as casas que vão ser afetadas. Bom,
O eclipse ele pode ajudar a gente a enxergar alguma coisa que estava oculto, né? Então, alguma coisa que estava ali e a gente não estava enxergando, o eclipse pode vir e trazer à tona, transbordar, como eu falei. E aí pode ser uma coisa desagradável ou agradável, aí depende de como que você estiver interpretando aquilo que vier. Um dado importante é que os eclipses eles têm ciclos de 19 anos mais ou menos. Então, mais ou menos 19 anos atrás, aconteceu um eclipse exatamente nesse lugar que está acontecendo agora. Então você pode voltar no tempo, se você tem registros, aí que eu invejo as pessoas que têm diários ricos, né, que ela vai registrando tudo ali. Se você tem registros, olha lá, 19 anos atrás, o que estava acontecendo na sua vida, você pode ter algo que te dá boas ideias do que está passando agora, porque o eclipse estava tocando esse mesmo ponto, né? O eclipse também ele pode trazer poderes à tona, né? Então isso é muito interessante. Às vezes, aí, ó, lembra, eu já falei que o eclipse ele pode ter uma natureza uraniana, ou seja, trazer coisas de forma surpreendente, a surpresa que vem, que acontece. Ele pode trazer uma natureza netuniana, ou seja, traz o inconsciente à tona, mexe com o nosso inconsciente, especialmente esse, porque ele está totalmente ligado com Netuno e os outros transpessoais. E ele também pode ter uma natureza plutoniana, ou seja, é aquela situação do basta, é aquela situação onde aconteceu alguma coisa e você acha que foi o fim, mas você encontra uma força no seu inconsciente e você consegue dar a volta por cima, descobre uma força, um talento que você tenha e que estava ali oculto. Então, novamente, às vezes o eclipse ele traz uma dor, ele traz uma situação que não é legal, por isso que as pessoas têm um certo medo dos eclipses, sim. Ele mexe com o nosso conforto, né? Ele tira a gente da zona de conforto. Mas ele pode, né, se você tiver a atitude mental certa, fazer você descobrir poderes. Ou seja, opa, eu não sabia que eu conseguia lidar com isso, eu não sabia que eu tinha essa força, esse poder que vem à tona. Então vale muito a pena ficar de olho. E aí, novamente, né? Você vai sentir esse eclipse como? Dependendo de como ele tocar seu mapa. Então, quem sente mais, né? Quem tende a sentir mais esses eclipses? Primeiro, né? Quem tem planetas que são tocados. Então você tem que olhar no seu mapa se você tem algum planeta ali próximo desse grau 25 de peixes, virgem, sagitário e gêmeos. É possível que muita gente tenha. Quem vai sentir mais mesmo, né? O eixo peixes e virgem, porque é o eixo que está sendo mexido nesse momento. Além dos planetas que podem ser tocados, a gente tem os pontos cardeais, principalmente o ascendente, que é o meu caso, está sendo tocado em cheio ali. Se o ascendente é tocado, o descendente também é, por oposição, e também fundo do céu e meio do céu. Então você pode estar recebendo a influência no meio do céu, que vai falar sobre carreira, e é um ponto muito importante. Então quem tem, né, quem tem esses pontos, ascendente, descendente, meio do céu, o fundo do céu, perto desse grau 25 de peixes e virgem, vai ser profundamente tocado. Geralmente quem é de leão ou de câncer também acaba sentindo um pouco mais, porque Sol e Lua são seus regentes, né? Então, especialmente esse eclipse lunar, quem tende a sentir bastante é quem é de câncer, porque é um eclipse lunar, né? Então dá um foco ali na Lua. Também, para quem estiver aí na profecção de câncer ou leão, né? Eu, no caso, estou na profecção de câncer. E olha como é interessante, né? Como a gente vê que as técnicas, elas mostram a mesma coisa por outros caminhos. Eu estou, né, com a profecção de câncer, então assim, eu estou com a Lua muito ativada no mapa, e esse eclipse lunar ele me ativa mais. E também pelo trânsito ele cai em cima do meu ascendente, né, então me ativa bastante. Quando chegar no que vem eu vou estar numa profecção de leão, e aí os eclipses vão também para o eixo leão e aquário, eu vou sentir por conta do meu sol, é muito interessante. Então para quem sabe, se você tiver num desses momentos, câncer e leão também, pela revolução solar, se você estiver no ano de câncer, no ano de leão. A lua progredida, de repente, pode estar em câncer e leão, ele traz uma força maior para esse momento, né, dos luminares. Bom, vamos lá. O que o eixo Virgem Peixes traz para a gente? Né? Lembra que é uma lua cheia. Né? A diferença é que é uma lua cheia turbinada por conta de um eclipse. E a lua cheia, ela pede para a gente equilibrar, né, as energias que estão ali. O Sol está em Virgem, a Lua está em Peixes. Esses dois signos têm que ser equilibrados dentro de uma polaridade. Esses dois signos vão falar muito da saúde. E aí, no caso, o signo de Virgem fala da saúde física mesmo, é elemento terra, nosso corpo. Então ele fala muito da saúde física. E o Peixes
fala muito da saúde mental. Então, esse eixo Virgem Peixes, ele mexe muito com a saúde no geral, até porque saúde mental e saúde do corpo estão totalmente ligadas. Né? Então, assim, quando você está com as emoções bagunçadas, o corpo sente, quando o corpo está com problema, a mente sente. Então, é tudo interligado. A gente tem aí, o mundo como um todo pode sentir, porque o eclipse em si é em Virgem e Peixes, mas dependendo do ponto que cai no seu mapa, isso se multiplica por conta dos simbolismos. Então, toda a parte da saúde pode ser mexida agora e é bom que esteja tudo ok. Né? Por quê? Porque, novamente, o eclipse ele pode revelar alguma questão relacionada à saúde, dependendo de onde ele cai no seu mapa. Também esse eixo fala do trabalho. Né? E aí o signo de Virgem ele fala muito do trabalho, do dia a dia, né, que a gente vive ali. O signo de Peixes ele pode falar de um trabalho espiritual e esse eixo especificamente, Virgem e Peixes, fala muito do servir. Né? Então pode vir a muito à tona como você serve o mundo, o que você faz de útil pelo mundo. Isso pode ser bem interessante e no geral pode afetar o nosso trabalho. Esse eixo fala da rotina, ou seja, aquilo que a gente faz com frequência. Por quê? Eu também sempre falo isso, né? Não adianta você achar que, eu vou meditar um dia, 1 hora e vou resolver minha vida. Não. Até porque você nem conseguiria meditar 1 hora. Para quem já medita ou quem tentou meditar sabe muito bem que para nossa mente desgovernada, para nossa mente ocidental aqui, né, cheia de estímulos, você ficar 5 minutos ali de olho fechado, coluna ereta, já parece uma eternidade. Né? Parece que a gente está ali uma eternidade. Então, assim, para a pessoa meditar 1 hora leva muito treino. E também não adiantaria ela meditar 1 hora e depois não meditar mais. O que é melhor? Ela meditar todos os dias, né? Que seja ali 5 minutos, 10 minutos, menos tempo, mas com mais frequência. Mesma coisa exercício físico. Não adianta a pessoa achar que ela vai um dia correr uma maratona e nos outros dias não vai fazer nada. Ela nem vai aguentar correr a maratona. O corpo não vai estar preparado. Tem que ser feito na rotina, do dia a dia. Então, esse é um eclipse que pode mexer na nossa rotina, pode trazer à tona mudanças. Né? Então, lembra que eu falei, algo termina para algo iniciar. E a gente está nessa transição, a gente está nessa dança entre Áries e Libra e Peixes e Virgem. Então, também mexe com o relacionamento. Vai mexendo com o relacionamento, vai mexendo com a rotina, tudo isso vai sendo trabalhado, até porque o próximo eclipse que vai ser solar, né, depois desse, vai ser já em Libra. Então ele vai mexer justamente no tema relacionamento. Bom, e esse eixo ele fala também da espiritualidade, né? Um signo de Peixes muito ligado à espiritualidade, é o último signo do zodíaco, fala do imaterial, do etérico, fala do nosso inconsciente. Então, tudo isso vem à tona fortemente nesse momento. E espiritualidade também tem que fazer parte da rotina. Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Então, tudo isso vai sendo trabalhado. Eu, pelo menos, já acertei minha rotina de meditação, agora está maravilhoso. Né? Aproveito que eu acordo de madrugada mesmo, já medito ali bem no Brahma Muhurta, né? Tá bem bonitinho ali, com frequência, tá muito legal. Né? Então, você também pode aproveitar esse momento aí para já ir acertando a sua rotina e colocar a espiritualidade na sua rotina. Né? Aquilo que você considera uma conexão com algo maior, com algo espiritual, que de certa forma também afeta todo o físico, inclusive a saúde e assim por diante. Esse eclipse especificamente de segunda-feira, né, na terça na verdade, ele vai acontecer na próxima terça-feira, dia 17 à noite. Ele tem a participação dos 3 planetas transpessoais. Olhando aqui o mapa, forma-se um diamante. Então é um eclipse que pode ser de extremo valor. Né? O diamante ele tem aí toda essa questão do arquétipo do valor, não só financeiro, né? Mas algo que é valoroso, né? Transformar ali o chumbo em diamante, o chumbo em ouro. Então, Aparecida Flávia, bom dia. Então, os 3 transpessoais estão sendo tocados, eles estão fazendo parte desse eclipse. E os 3 transpessoais, eles são planetas que falam muito da nossa evolução espiritual. Então, os 3 estão em bom aspecto, Urano, Netuno e Plutão. Eles estão se falando bem. A Lua entra ali no meio, faz conjunção com Plutão e, consequentemente, também fala bem com Urano e com Plutão. Eu vejo aqui um diamante. Né? Se a gente souber utilizar a energia desse eclipse, com certeza transformações muito importantes, muito positivas podem vir. Né? Urano fala sobre libertações, acesso à mente cósmica. Netuno fala sobre a espiritualidade, o amor, a compaixão. Aliás, hoje eu postei aqui nos stories, eu tirei, inclusive para quem quiser acompanhar, de manhã eu tiro uma carta, estou usando o tarôzinho do Osho, né? E aí vejo a carta que sai
E aí às vezes eu compartilho, né, e falo, quem quiser saber, quem quiser o comentário pede para mim, eu mando para as pessoas. Hoje eu nem perguntei quem queria, eu só tirei a foto da carta e se alguém quiser me pede lá, que eu posso até compartilhar. Mas eu compartilhei uma frase que está lá no comentário muito interessante, né, sobre sexo, amor e a compaixão sendo aí a evolução de tudo que é uma energia netuniana, pisciana. Então, trazer o amor para a nossa vida, trazer a compaixão mais ainda, né? Vê que o nosso planeta, ele está nessa coisa, né? Quer dizer, o planeta está sofrendo, a gente está sofrendo. Aqui em São Paulo, todo dia eu olho, né, no aplicativo, eu nem estou em São Paulo cidade, né? Eu estou ainda em Mariporã, que é mais interior, mas todo dia eu olho no aplicativo, qualidade do ar insalubre, qualidade do ar insalubre. Imagina a gente estar vivendo num mundo onde a gente não pode respirar um ar, né, de qualidade, porque o ar está insalubre. É uma coisa muito louca. E por que isso está acontecendo? Porque o ser humano está destruindo a casa que a gente tem, pela falta de compaixão. Né? Até porque essas queimadas a gente sabe por que, que é. Então o Netuno ele pode trazer à tona, né, essa questão da compaixão. Espero que as pessoas olhem para isso. O Flávio está comentando, há 19 anos eu assumi minha homossexualidade e saí da casa dos meus pais. Minha rotina mudou completamente. Olha só, então isso aconteceu bem no momento que esse eixo estava sendo ativado no seu mapa. Então agora você pode dar um salto maior, você pode dar uma nova evolução, né, nesse seu caminho. Muito interessante. Então Netuno é tocado pela Lua e Plutão ele fala sobre grandes transformações. Também morte e renascimento, deixar algumas coisas para trás, encontrar o nosso poder. Então os três transpessoais estão participando. A grande questão é a seguinte, né? A gente tem uma tendência a pegar o pior desses planetas. Então, Urano seria aquela surpresa desagradável, aquele corte, aquele rompimento e assim por diante. Netuno, ele pode trazer o lado ruim dele, que é a ilusão, né? Que a gente não conseguir enxergar as coisas, enganos. O Plutão, ele pode trazer perdas, ele pode trazer aí, né, coisas complicadas, que tem toda a energia de Plutão. Depende da gente. Rosa chegando, boa tarde, você está em outro fuso, né? Porque aqui é bom dia. Então estamos conectados, seja bem-vinda. Então, a dica é procure elevar sua vibração para você poder viver o melhor desses três transpessoais. Né? Novamente, Urano, grandes ideias, mudanças positivas, acesso à mente cósmica. Netuno, o inconsciente, a conexão com a espiritualidade, a compaixão. Plutão, transformações muito positivas, regeneração, o seu poder. Né? Quem mais que participa dessa lua cheia, né, dessa lunação? O Júpiter, não tão fortemente, né, porque na verdade a quadratura de Júpiter, de Sol com Júpiter, acontece amanhã. Né, mas ela vai estar se mantendo, ela vai estar um pouco fraca, né, mas ela vai estar presente ainda. Tanto Sol quanto Lua fazem quadratura com Júpiter. E o interessante é que na visão tradicional, Júpiter é o regente de peixes. Então ele tem uma força muito grande nessa alunação e está em quadratura ali. A dica é cuidado com exageros, né, porque a quadratura com Júpiter pode trazer exageros, mas aproveite para quê? Para quebrar ilusões, para quebrar crenças limitantes, porque Júpiter fala sobre nossas crenças. Inclusive, como a lua cheia está no signo de Peixes, Peixes é regido por Júpiter no tradicional e Netuno. Os dois planetas estão sendo tocados dentro desse eclipse. Então, está com muita força aí de transformação. Novamente, a quadratura com Júpiter pode convidar a gente a tirar fora, a quebrar, a mudar crenças limitantes. A filosofia de vida que você aprendeu, será que ela está te ajudando ou está te atrapalhando? Será que você pode buscar conhecimento que ajuda a ultrapassar limites? Isso é um ponto importante. E falando em limites, outro aspecto muito importante que acontece é o Mercúrio, que faz ali uma oposição a Saturno, quase exata. Né? Então, o Mercúrio ali, passando pelo signo de Virgem, fortalecido, faz uma oposição com Saturno. Então, justamente pode nos chamar a responsabilidade. O Saturno chama ali para ter o pé no chão e ele pode trazer alguns bloqueios, né? E mostrar para a gente o que nos limita, o que está impedindo a gente de ir adiante. Podem ser questões inconscientes, novamente estamos falando do Saturno. Então isso aqui é muito importante. Aliás, veja, o Saturno está no próprio signo de Peixes, ele não chega a fazer a conjunção com a Lua, mas ele vai se encaminhando para entre 2025, ali para 2025 ele vai passar justamente nesse grau que acontece o eclipse. Então ali nessa área da vida, esse último decanato de Peixes, a gente está tendo aí o convite ao amadurecimento. Aliás, o Saturno está agora nesse eclipse, no grau, ele está no grau 15, no grau que a gente vai ter
Como eu falei, eu já estou me antecipando, estou olhando para 2025. Em 2025, deixa eu pegar aqui, em março, 14 de março, a gente vai ter um eclipse lunar em Virgem. E ele vai ser no grau 23. Ou seja, ele vai acontecer exatamente oposto aonde está acontecendo agora, que é grau 25 de Peixes. A gente troca os lados. Depois a gente vai ter um eclipse solar, que vai ser em Áries, que vai acontecer no grau 9. E depois a gente vai ter um eclipse lunar no grau 15 de Peixes. Então, assim, é esse aqui que eu queria buscar. O Saturno agora, nesse eclipse, ele está no grau 15, é o beija-flor. Então, o beija-flor voando lá fora, que coisa linda, meu Deus do céu. Ah, pena que vocês não conseguem ver. É bem ascendente peixes mesmo, né? Estou falando aqui e olho para o beija-flor na janela. O Saturno está no grau 15, né? Então ele está aqui no grau 15 de peixes. O eclipse que vai acontecer no dia 7 de setembro de 2025, ou seja, daqui a um ano praticamente, a gente vai ter o eclipse acontecendo nesse grau 15 de peixes. Olha que interessante. Então essa área pisciana está sendo muito mexida, né? Veja ali o que você tem. No meu caso é casa 12 e ascendente, né? Então estou trabalhando muito inconsciente, a espiritualidade e o meu próprio eu. Bom, então a oposição a Saturno convida a gente a olhar para os nossos limites, a ultrapassar esses limites, reconhecer eles, falar sobre eles. Aliás, para quem está no Brasil, o ascendente, né, dessa alunação é Gêmeos, pode trazer uma questão muito forte de conversar, de trazer diálogos, é bem interessante. Agora, vamos lá. Eu não costumo fazer isso aqui, mas eu acho que nesse momento do eclipse vale a pena. Eu separei aqui os 6 eixos, né, para a gente conversar. Aí, novamente, depende do seu mapa. Você tem que olhar no seu mapa em qual lugar esse eclipse vai cair. Se tiver uma conjunção exata com a cúspide, se tiver planetas ali tocados, você sente mais fortemente. Se você tiver naquelas profecções que eu falei, tiver naquelas evoluções, você sente mais. Mas independente, né, vamos pegar aí o eixo 1 e 7. Se o eclipse estiver caindo aí no seu eixo 1 e 7, que é o meu caso, né? Então no meu caso está acontecendo. A gente mexe com a aparência, como vai para o mundo, né? Como que você quer que as pessoas te vejam, como que você inicia as coisas. Carla, bom dia, seja bem-vinda. Mexe com a saúde, né? Porque o ascendente ele fala muito do corpo físico, então questões podem vir aí de saúde. Mexe com relacionamentos, porque primeiro, né, tá mexendo no eu, que é o ascendente, de quebra faz oposição à casa 7, que é a casa do relacionamento, e mais, né? Olha só, os eclipses eles vão acontecer o de agora. Está acontecendo no grau 25 de Peixes, depois, início de outubro, tem um no grau 10 de Libra. É muito provável que ele seja exatamente na casa oposta. Então, no meu caso, vai ser assim. Ele acontece na casa 1, o de agora, e o de outubro acontece na casa 7, exatamente o oposto. Então, é esse eixo que está sendo mexido. E nos próximos eclipses, a gente vai ter também esse eixo sendo mexido. Então, só para mostrar para vocês aqui, quando for o dia 14 de março de 2025, temos ali o eclipse no grau 23, né? Então é basicamente oposto ao que está acontecendo agora. Então é o mesmo eixo, exatamente. Quando a gente estiver ali no dia 29 de março, vamos ter um eclipse acontecendo no grau 9 de Libra, de Áries, ou seja, oposto, exatamente oposto ao de outubro. E aí a gente tem depois, no dia 7 de setembro, então aquele no grau 15 de Peixes e Virgem, e depois, para finalizar, 2025, 21 de setembro, o eclipse acontecendo no grau 29 de Virgem. Né? Então a gente está tendo aí, por exemplo, no meu caso, eu sei que o meu eixo casa 1 e casa 7 vai ser mexido por todos esses eclipses, então fica acontecendo. No seu caso, é muito provável que aconteça o mesmo. Se quiser saber, vem fazer um mapa astral, a gente já olha eclipse, trânsito, progressão, revolução solar, a gente já olha tudo o que está acontecendo. Mas é muito provável, por isso que eu coloquei o eixo aqui, né? Porque além de sempre que acontece uma coisa numa casa, ela reflete na oposta, de qualquer forma os eclipses eles vão ficar se mexendo nesse eixo aqui, no meu caso 1 e 7. Então mexe com relacionamentos. Aí assim, pega tudo que a gente já falou, mudanças, coisas que terminam, coisas que iniciam. Aí você pode falar, pode terminar relacionamento, pode iniciar relacionamento, pode terminar uma fase de um relacionamento, então uma coisa que acontece de uma forma passa a acontecer de outra.
Então tem muita coisa que vai acontecendo. Não necessariamente tem que ter um término, por exemplo, mas pode ter uma mudança no relacionamento. O mesmo relacionamento, mas uma mudança na forma que esse relacionamento acontece. Também mexe na expressão, né? Porque a casa 1 é como a gente vai para o mundo, como que as pessoas nos veem. Mexe com parcerias. Então, quando a gente fala de relacionamento, não é só relacionamento afetivo, mas parcerias também. Então esse eixo vai sendo mexido. Se você tiver os eclipses acontecendo no eixo 1 e 7, saúde muito importante, forma que você vai para o mundo e como você lida com as pessoas no geral, parceiros. Claudinha chegando, arro, meu ascendente virgem e casa 7 em peixes, o oposto do seu. Então a gente está junto. É a mesma coisa, porque, novamente, acontece agora em peixes, depois acontece em virgem, e aí, dependendo do Libra e do Áries, pode estar pegando sua casa 1 em 7 também. Então, esse eixo em 7 é nosso aí, estamos sendo mexido bastante. Se você tem os eclipses acontecendo aí na casa 2 ou 8, né, no eixo 2, 8, mexe com dinheiro. Aí pode ter perda de dinheiro, ganho de dinheiro, mudanças na forma que você ganha dinheiro, aí pode refletir no trabalho, acaba mexendo também nos nossos recursos. Então você pode aumentar a sua forma, né, de conseguir dinheiro. Então assim, você pode ter aumento de salário, perda de salário, ser mandado embora, e por ser mandado embora consegue uma nova fonte de dinheiro, pode multiplicar as fontes de renda, né, pode perder uma fonte de renda, mas é basicamente a forma que você lida com recursos. Né? Eu lembro que o Anthony Robbins ele tem uma frase muito interessante em inglês, né? Não sei se eu vou conseguir traduzir ela legal aqui, mas ele fala da pessoa ser resourcefulness, que é uma pessoa que consegue recursos, né? Mais do que ela ganhar, mas ela faz com que aquilo apareça. Uma coisa bem interessante se esse eixo é tocado. Também mexe com a nossa autoestima, né? Porque é uma casa venusiana, então pode ter algum evento ali, alguma transformação no nosso senso de valorização, de autoestima. Também vai mexer com transformações, porque se acontecer na casa 8, e vai acontecer, né, porque a gente já viu que acontece um agora, depois a gente vai ter um exatamente oposto. Casa 8 é de transformações, grandes transformações. Podem vir crises por conta disso, mexe com a sexualidade, tem ali questão de morte e renascimento também, e até recursos financeiros que venham de herança, de investimento e assim por diante. Então, a casa 2, 8 pode ser bem forte também. Eu tenho o Nodo Norte em Áries na casa 12, estou quase recebendo o retorno da cabeça do dragão. Olha só, então também, esse é um ciclo de 19 anos do seu mapa natal pessoal. Né? Um momento de renovação bem interessante que acontece. A Claudinha, como dizem os Beatles, help, exatamente. É como eu falei, eu estou à cara do eclipse, né, acontecendo na casa 1 do ascendente, porque todo dia eu estou acordando 2 da manhã e não tem óleo essencial, não tem fitoterapia, não tem nada que me faz dormir. Eu desperto e é isso aí. Né? Porque além do eclipse, eu estou curando ali, né, fazendo quadratura como o Sol, tá uma loucura. Help, realmente help, para a gente poder lidar com tudo isso. Mas lembra que é sempre positivo, né? É para a nossa evolução. Bom, se cai no eixo 3, 9, aí mexe com a comunicação. Então mudanças na comunicação podem vir à tona. Aí novamente, né, veja, o eclipse ele pode trazer um evento desagradável. Então assim, às vezes você fala alguma coisa, é mal interpretada, mal entendido, e aí assim, gera um conflito por conta disso, mas isso traz um convite a, opa, deixa eu melhorar a forma que eu me comunico, deixa eu me expressar melhor, né, deixa eu, de repente você mandou um e-mail, e aí você mandou um e-mail que não era para ter mandado, você, enfim, alguém, né, mandou alguma coisa e você viu aquela mensagem e de repente aquela mensagem te mostra alguma coisa que estava oculta. Ou seja, a comunicação tende a ser mexida. Os estudos, né, então você pode de repente ter mudança nos estudos, pode ter ideias de querer estudar alguma coisa diferente, pode finalizar um ciclo de estudo para iniciar outro, né, é bem interessante. Mexe com a nossa mente, né, a casa 3 ela muda a nossa mente, então o processo de pensamento, mentalidade, né, pode mexer com a nossa saúde mental, lembrando que Saturno está ali, né, onde a lua cheia está acontecendo, e Saturno tende a trazer testes nessa área. Mexe também com nossas crenças e pode trazer questões de viagens. Então, e às vezes é aquela coisa, né? Você viaja e por viajar você muda a sua mentalidade. Quando você viaja, você é obrigado a se comunicar de forma diferente, uma língua diferente. Então tudo isso está interligado. Que rituais fazer no eclipse ou é melhor se esconder? Eu particularmente, acho melhor ficar quietinho nesse momento, né? Se conectar com a espiritualidade. Eu acho que assim, o ritual depende do que você quiser fazer. Eu diria que assim, o meu ritual vai ser meditar, né? No horário do eclipse, o meu ritual vai ser sonhar,
porque eu quero estar dormindo, porque ele vai ser 23h34 da noite, vai ser 11h30 da noite. Então, para mim, o meu ritual vai ser nos sonhos, né? Quero ver o que ele pode trazer nesse momento. Mas ao longo do período do eclipse, para mim, meditação, observação, auto-observação, acho que é muito interessante. Mas quem tem algum ritual espiritual, alguma conexão com a espiritualidade que sentir de fazer, pode ser bem interessante também. No meu caso é meditação, auto-observação, né? Alinhar os chakras, né? Deixar tudo bonitinho, deixar o melhor, procurar deixar a vibração o mais elevada possível. Acho que esse é a grande dica, né? Eixo 4 e 10. A gente já sabe que assim, o ascendente e o descendente são muito fortes. Quem tem os eclipses acontecendo nesse eixo sente bastante. Aqui estou eu para dizer, né? E o eixo fundo do céu e meio do céu também. Casa 4 e casa 10. Porque é um pilar da nossa vida, né? É o eixo que fala sobre família e carreira, fala sobre família, paz, né? Vai falar paz, mas não é paz, é paz, pai e mãe. Vai falar, né, de emoções íntimas, então assim, fala do lar, da casa. Então esse eixo também ele é muito forte. Eclipse acontecendo ali mexe com o nosso lar, no geral. Então, aí, por exemplo, pode vir uma mudança de casa, pode vir alguma coisa que acontece. Eu lembro quando a gente saiu lá da Pedra Vermelha, né? Veio um evento ali do nada, assim, na Casa 4, e a gente teve que mudar às pressas, né? Não aguentava mais e mudamos de lá. Então pode acontecer alguma coisa assim. Se cair ali na Casa 4, pode ter alguma, de repente, quem está comprando, vendendo imóvel, pode ter um movimento ali com relação a isso. Você pode querer mexer na sua casa no geral. A casa 4 ela fala muito de família, então questões de família podem vir à tona, né? Então alguma mudança na família, algum membro da família que apresenta alguma coisa. Mexe com nossos pais, como eu comentei, né? Então pode ter algum evento. Porque isso que também é importante, né? Às vezes, o eclipse ele não traz algo muito forte para a nossa vida, mas ele pode trazer para outras pessoas que a gente convive. Então, por exemplo, um eclipse na casa 7 pode ser que quem recebe o eclipse na casa 7 não sinta tanto, mas o parceiro dela sinta muito. Por quê? Porque a casa 7 representa o parceiro. E aí você vai ver que no mapa do parceiro provavelmente ele está sentindo muito também. Então, a casa 4 fala dos pais, então alguma questão pode vir aí com relação a pai e mãe, né, nesse momento. E lembra de todo o simbolismo que eu falei, grandes finalizações, grandes inícios, mudanças, surpresas e coisas do tipo. Emoções íntimas, a casa 4 é o nosso inconsciente pessoal, guarda nossas emoções, como a gente se sente, pode vir à tona aí também muita coisa, principalmente por ser o de agora, né? Um eclipse lunar em peixes, então peixes fala muito sobre emoções. Mexe com carreira, né, porque a casa 10 é o topo da montanha que a gente quer subir, é a nossa contribuição para o mundo, mexe com status, né, aqui que a gente trabalha. E aí veja, né, às vezes, só dando alguns exemplos, às vezes a pessoa tem que mudar de casa 4, por conta de uma promoção que ela recebeu, casa 10. Né? Então a pessoa, sei lá, ela trabalha numa empresa, essa empresa fala que tem uma oportunidade num outro país ou numa outra cidade, e aí ela aceita, né, porque ela quer ter uma promoção, né, ela quer melhorar na carreira dela, e ela vai ter que mudar de casa. Então veja como esse eixo 4 e 10 são muito interligados. Né? Às vezes um desafio na família, um problema de família, acaba deixando a pessoa atordoada ali e ela vai mal no trabalho, porque ela não consegue dar tanta atenção ali na questão do trabalho. Então esse eixo é muito forte. Se você tiver o eclipse acontecendo ali, fica de olho, principalmente se tiver planetas sendo tocados ali. E se você tiver numa daquelas condições que eu comentei, a profecção que vai ter esses signos lá, do Câncer e Leão, e a progressão lunar, novamente, a gente não vê nada isolado, tá? Então a gente não olha só o eclipse. A gente tem que olhar todos os outros trânsitos, a sequência de eclipses, a progressão lunar, o mapa da revolução solar, a profecção e assim por diante. A gente vai, de repente, montando um quebra-cabeça para te apresentar. Por isso que o meu atendimento ele é pessoal. Eu vou vendo a pessoa, conversando com a pessoa e mostrando tudo ali no mapa para a pessoa ver, né, o que está acontecendo na vida dela. Então é bem interessante. Eixo 5 e 11. Olha, esse eixo eu diria que é o mais tranquilinho para receber eclipses, né? Porque é um eixo que fala, né, de coisas mais leves, mais tranquilas, e não afeta tão profundamente a nossa vida. Mas claro que afeta porque é parte do mapa como um todo. Mas aqui fala de filhos, né? Então para quem tem, obviamente, quem não tem filhos, a casa 5 não vai trazer essa representação, mas para quem tem filhos, alguma coisa, alguma mudança pode vir,
né, para filhos, a criatividade é mexida, né? Então, novamente, a gente pode ter um estímulo, principalmente se é um eclipse solar, né, que fala sobre novidades, coisas novas que a gente vai plantar, e vai acontecer, né, porque se estiver acontecendo nesse eixo uma hora, vai acontecer o eclipse de casa 5. Então, criatividade vindo à tona, romances, aí é um ponto que às vezes pode mexer muito com as pessoas. Romances podem ser mexidos, pode aparecer uma pessoa, né, pode finalizar um romance para poder entrar em outro, coisa desse tipo. Amizades são mexidas, principalmente na questão da casa 11, né, então muda esse grupo de amigos, grupo de pessoas que você frequenta, conhece pessoa nova, né, alguém que você conhece de repente vai para outro lugar e perde um pouco a relação. Então a questão ali com grupos, comunidades, amigos pode ser mexida. E o futuro, né? Porque a casa 11 é o futuro, aquilo que a gente planeja para o futuro, nossas esperanças, então isso pode ser mexido também. E aí você pegar o eixo 5 e 10, o 11, né? É a nossa criatividade, aquilo que a gente cria, a semente que a gente planta para colher no futuro, é esse eixo. Eu diria que quem está recebendo aí no eixo 5-11 é o mais tranquilinho de lidar dentre eles. Outro que é tranquilo é 3 e 9, né? Mas os outros eles tendem a mexer bastante. Por fim, 6 e 12, aí são duas casas de crise, né? Então, assim, tem uma coisa muito forte. Esse eixo ele vai falar da saúde, né? Então, novamente, é o que está alinhado com Virgem e Peixes, porque é a casa que está associada a Virgem e Peixes. Então, tudo relacionado à saúde pode vir à tona. Aí vamos lá, né? Dá para dizer que o eclipse é bom ou ruim? Não, porque assim, o eclipse ele pode trazer uma doença, mas essa doença ela não surge do nada, né? Ela foi sendo cultivada ao longo do tempo. Então, assim, uma pessoa que de repente apresenta uma doença pulmonar, no geral, alguma coisa foi sendo feita, a não ser que ela tenha ali, e mesmo marcadores genéticos, né? Eu até falei sobre isso também num desses stories. Tudo que a gente tem na genética, a gente liga ou desliga. Né? Então, às vezes você tem uma propensão a uma doença, mas dependendo do seu estilo de vida, ela não aparece. E dependendo do estilo de vida, você ativa aquilo ali e aquilo vai aparecer. Então, questões de saúde, por exemplo, para quem está tendo uma vida bacana, cuida da saúde, geralmente vem e não aparece nada, mas para quem de repente não está cuidando da saúde, pode ser que nesse período apareça alguma coisa. Né? Então a pessoa é sedentária, come mal e assim por diante. De repente ela fala, pô, agora estou sentindo meu coração, estou sentindo ali falta de ar, estou sentindo cansaço, pode vir à tona. Mexe com a nossa rotina. E aí, justamente, né, às vezes a pessoa fala, pô, eu estou vivendo uma vida assim, ela vai ter que viver outra rotina, ela vai ter que mudar a rotina dela, a alimentação dela, vai ter que melhorar o sono, vai ter que fazer as coisas para mexer na rotina dela. Isso é muito forte. Também mexe muito com o inconsciente, que é a casa 12, né, a energia de casa 12. E aí, novamente, a doença vem do inconsciente, eu trabalho com isso, com a linguagem do corpo. É por isso que quando eu mando a ficha de avaliação para a pessoa, às vezes o que ela marca ali de doença, eu já olho porque eu já vou trabalhando a linguagem do corpo também, né, a metafísica da saúde. E ligando à astrologia, a gente consegue ter uma boa visão sobre tudo o que está acontecendo ali. E é o eixo da espiritualidade, ou seja, é uma oportunidade também para quem recebe os eclipses nesse eixo para trabalhar sua espiritualidade, conexão espiritual e assim por diante. Últimos recadinhos, né? Já está dando aí quase uma horinha, já estou morrendo de fome aqui, preciso preparar o almoço. A gente está nessa transição, né? Então, esse já acontece em Virgem e Peixes, mas o próximo eclipse solar de outubro, ele vai acontecer em Libra, né? Depois, ó, eu vou pegar aqui o de 2025. Então temos agora eclipse lunar em Peixes, o próximo de outubro, agora de 2024, vai ser em Libra, o próximo de 2025 vai ser em Virgem, um eclipse lunar em Virgem, depois vai ter um eclipse solar em Áries, em 2025, depois vai ter um eclipse lunar em Peixes de novo, que nem o de agora, né? Só que no grau 15, esse é no grau 25, o que vai acontecer depois é no grau 15, e por fim, a gente vai ter um eclipse solar em Virgem lá para setembro, 21 de setembro de 2025, no último grau de Virgem. Então a gente está nessa transição, a gente está nessa dança entre Áries e Libra e Virgem e Peixes, ou seja, os assuntos envolvendo relacionamento e os assuntos envolvendo saúde, rotina e dia a dia, eles vão se entrelaçando. Para algumas pessoas, como eu, esses eclipses vão acontecer na mesma casa. Por quê? Porque a casa aqui, por exemplo, no meu caso, né, meu ascendente é Peixes, mas a minha casa 1 tem Áries quase inteira. Então, eu vou ter o eclipse acontecendo ali, né, no signo de Peixes na casa 1,
e depois o de Áries também acontece na casa 1. Mesma coisa a casa 7, que é o oposto. Outras pessoas podem ir mudando as casas. Então, você pode ter um eclipse numa casa e também afetar a outra. Como que você vai saber isso? Tem que fazer um mapa, tem que olhar. Se você souber olhar, então veja ali os graus que eu comentei aqui. Né? Eu quero fazer mais lives depois, trazer mais informações, mas o de agora foca no grau 25 de Peixes. Se você já quiser saber de outubro, grau 10 de Libra. Olha, cristal é óleo essencial que eu poderia dizer, novamente depende do seu mapa, depende do seu momento, mas no geral, a ametista seria uma boa pedra, né, porque ela está associada tanto a Netuno quanto a Júpiter, e nesse caso a gente está tendo um eclipse lunar em Peixes. Então a ametista pode ser uma pedra muito interessante, trabalhar a espiritualidade, meditar com ela. E o óleo essencial de frankincense é o breu branco, né, dois óleos essenciais que trazem muito uma conexão com a espiritualidade e também com o inconsciente. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Quem quiser saber sobre atendimento, manda mensagem para mim, aí a gente novamente olha tudo, né? Então tudo que está acontecendo, pega o mapa natal, e assim, tem combo de atendimento também, né? De repente a gente faz uma ou duas sessões, com duas sessões você ganha um desconto e a gente separa, né? Olha o mapa natal na primeira, depois olha trânsitos, progressões e revoluções na segunda. É bem interessante para quem pode. E quem passar por atendimento, nesse momento, ganha um cupom de desconto para vir para o curso. Né? Então você ganha um descontão aí bacana para fazer o curso, que já está num valor bem convidativo. O curso ele é tanto ao vivo quanto gravado. Ou seja, a aula é dada ao vivo de quarta-feira, ela fica gravada e disponível numa plataforma depois. Claudinha falando, estou para me mudar para os States, quase que compro a passagem de ida no dia do eclipse de março. Eita, tenta ir, né, na viagem no outro dia, né, não exatamente no dia do eclipse. E aí ele pode trazer surpresas. Mas é isso. Vou ficando por aqui então. Beijão, muita gratidão. Namastê, Harion. Acompanhe aqui nos stories que eu vou colocando coisas aí ao longo do dia. Para quem estiver no curso, nos vemos à noite para falar sobre os elementos. Tchau, tchau.